Olá, me chamo Bianca e esse vídeo é a parte 1 da atividade 2 da disciplina de estágio supervisionado do ensino médio. Esse vídeo ele tem como propósito responder alguns questionamentos acerca do planejamento escolar. São 5 questionamentos e o primeiro é: para que serve o planejamento no agir docente? O planejamento no agir docente ele vai servir para o professor preparar a sua aula, delimitar o que ele vai fazer na sua aula, qual o conteúdo que ele vai trabalhar e como é que ele vai desenvolver a sua aula, quais estratégias, quais recursos, enfim. Como segundo questionamento, tem-se como se deve iniciar um planejamento. Um planejamento ele deve ser iniciado a partir do momento em que se define o que vai ser trabalhado e a partir daí se define como o conteúdo vai ser trabalhado. No planejamento, inicialmente, a gente também deve preparar os objetivos, ou seja, o que o professor vai querer que os alunos aprendam com essa aula. Então, basicamente, o planejamento ele deve se iniciar com o conteúdo que vai ser trabalhado, como deve ser trabalhado e para que aquele conteúdo vai ser trabalhado. Como terceiro questionamento, e um tema já bem debatido, é que as metodologias elas devem ser sempre as mesmas utilizadas nas aulas. Isso não deve ser seguido. Por quê? Porque a partir do momento que o professor ele segue as mesmas metodologias repetidamente, ele vai causar nos alunos um certo desinteresse em relação às suas aulas, principalmente quando se trata das aulas de biologia. Se a gente utiliza somente a exposição oral, só o professor falar, muitas vezes os alunos eles têm uma certa dificuldade, têm medo de fazer algum questionamento, porque na aula expositiva o professor fica à frente e fala demais e quase não dá espaço para um aluno. Já utilizando outras metodologias que podem ser complementadas com a exposição oral, por exemplo, como jogos, música, vídeos, a gente vai fazer com que os alunos eles tenham um certo um interesse maior por essas aulas e também participem efetivamente durante as aulas, principalmente quando a gente se trata de conteúdos da disciplina de biologia, que envolvem assuntos bem mais complicados e certos nomes que são aí difíceis de entender pelos alunos. Então, não é certo a gente seguir sempre as mesmas metodologias, porque isso vai gerar uma monotonia e não vai ser interessante para o professor, nem muito menos para os alunos. O quarto questionamento se diz respeito a como é que o professor, no caso eu, avalia o plano de aula proposto pelo portal do professor. O plano de aula proposto pelo portal do professor, ele é um plano de aula ótimo, muito seguido aí por professores de todo o Brasil e tem como duas características positivas que eu posso citar. Uma delas é a organização da estrutura desse plano, porque esse plano ele vai designar para o professor o que ele vai trabalhar na aula, quais os recursos que ele vai utilizar, que estratégias, quais recursos complementares, por exemplo, como vídeos, imagens, textos, eles podem utilizar nessa aula. Enfim, o plano em si, ele é bem estruturado. Outra característica positiva também é que ele oferece dicas de ferramentas que vão incluir imagens, textos, que vão tornar o conteúdo trabalhado mais rico. Vale aqui também enfatizar que o portal do professor, no seu plano de aula, ele na maioria das vezes relaciona outros conteúdos com a disciplina, por exemplo, de biologia, que é o caso do qual a gente está falando agora.
Como características negativas, eu posso considerar o plano bastante extenso, ou seja, ele tem muitas informações e essas informações são digeridas aí em 3 aulas de 50 minutos cada. Outro ponto negativo desse plano é que ele é muito detalhista, ele vai desenvolver como é que o professor pode preparar aquela aula, o que é que ele deve fazer e vai aí trazer no mesmo plano várias atividades que podem ser seguidas. Como questionamento final, nós temos qual a sua conclusão sobre a importância do planejamento no sistema educacional. Nós sabemos que o planejamento ele é importante em todas as áreas da vida. E no que se trata no sistema educacional, ele não deixa de ser menos importante. Por quê? Porque é através do planejamento educacional que a gente vai aí preparar e vai conseguir melhorar cada vez mais as nossas aulas, principalmente quando se referem a conteúdos biológicos. Então, o plano de aula, o planejamento em si, ele vai ajudar o professor também a refletir sobre as suas práticas docentes e caracterizar cada plano de aula que ele for planejar de acordo com as características de cada aluno e de cada turma.